tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Vamos falar de Corinthians. Vamos falar de Corinthians. Sejam muito bem-vindos à Twitch de Klaus Simões, também ao canal da Food News TV Oficial, Fora da Área. Vamos falar de Corinthians. É um momento muito difícil para o torcedor corintiano. Estamos aqui juntos após um dia vergonhoso na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Na verdade, um dos maiores vexames da história do Corinthians em campo, após o terceiro lugar em uma Sul-Americana, a Série B da Libertadores, na qual o clube ainda não foi campeão. Esse vídeo que todos presenciaram aí antes da abertura é de Osmar Stabile, cantando totalmente fora de tom, tudo bem? Mas algumas letras, fora de contexto. Cantou errado o hino do Corinthians, mas não tem problema. Esta é a salvação do clube. Osmar Stabile, Augusto Melo, Ramon Dias, Dorival Júnior, Thiago Maranhão e outras coisas. A gente vai tentar resumir o momento do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando o ano de 2025 foi iniciado, o Corinthians tinha uma esperança, que o clube ganhasse o Campeonato Paulista e, de fato, venceu o Campeonato Paulista e terminou o ano de 2024 classificado para a Libertadores na pré e também se classificou para a Copa do Brasil e evitou rebaixamento com o técnico Ramon Dias. Quando vira 2025, o Corinthians tem aí sua grande estrela Memphis Depay, já adaptado ao Brasil. Corinthians que perdeu vergonhosamente para o Racing na Sul-Americana, perde vergonhosamente para o Flamengo também na Copa do Brasil, mas ainda assim o trabalho estava em evolução. Esse vídeo não vai ter uma organização, a gente vai falar de diversas coisas, porque quando a gente fala de Corinthians, a gente não fala de organização, a gente fala de bagunça, a gente fala de diversas coisas, mas nós não temos organização para falar do Corinthians. É impossível uma pauta organizada quando a gente fala de Corinthians, porque o clube é uma bagunça. Então, vamos voltar, ao Corinthians campeão paulista. A grande parte da imprensa esportiva e alguns torcedores rivais do Corinthians tratam que o Corinthians ganhou a Champions League por ter ganhado o Campeonato Paulista. Sim, deve-se comemorar o Campeonato Paulista, porque o Paulistão é o campeonato mais forte de todo o Brasil. Se você colocar o Campeonato Paulista, o Campeonato Português, e lá no Campeonato Francês tirar só o Paris Saint-Germain, os times do Campeonato Paulista ainda terminam na frente. E a gente sabe que a Copa do Nordeste é fraca, é ruim, Copa Verde é ruim. A maioria dos campeonatos estaduais do Brasil é um lixo, é uma porcaria. O estadual não deve acabar porque ele gera empregos para as pessoas. Mas ainda assim, o Campeonato Paulista é a única coisa que presta nesse país. Ponto. Corinthians ganhou o Campeonato Paulista? Deve sim ser comemorado. Se você é rival e ainda tá com esse papo, mas eles não ganharam a Champions League, você é ridículo também. Porque você não tem argumentos. Se você não tem argumentos, saia da conversa. Mas tem corintiano que ainda tá vivendo desse Campeonato Paulista, como se não tivesse nada errado, como se o time não tivesse sido eliminado da pré-Libertadores na mesma semana. Sim, deveria ser cobrado. Mas o Ramon Dias deveria ter sido cobrado? Apenas. O senhor Memphis Depay... Primeiro eu quero fazer uma pausa aqui. Quero pedir permissão para falar do Corinthians para Gaviões da Fiel, porque ela manda no clube. Porque, recentemente, gosto muito do presidente Alê da Gaviões da Fiel, e é melhor do que os outros que passaram por lá. Mas você tem que pedir permissão. Gaviões, posso falar do Corinthians? Ou não pode falar? Porque a Gaviões tem tido interferências dentro do clube. Tem tido interferências. E o Ramon Dias foi demitido. A Gaviões apoiava o Ramon Dias e depois foi lá e pediu a cabeça do Ramon Dias. E o presidente Augusto Melo, que tinha rabo preso com a Gaviões, a mesma Gaviões que pediu a saída dele, bem feito, derrubou o Ramon Dias. Então a Gaviões deveria ir lá treinar. Eu até recebi um post que é a foto do Alê escrito novo técnico do Corinthians. Claro que ele não tem só culpa, é toda a Gaviões da Fiel, que acho que é dona do clube também. Muitas vezes acho que é dona do clube também, porque vai no estádio com a camisa da Gaviões e não a camisa do Corinthians, por mais que a camisa do Corinthians seja cara ou não seja cara. Isso é um ponto que eu já venho destacando aqui há muitos e muitos e muitos anos. Ponto
A Gaviões fez a vaquinha. Isso é incrível. Essas ações que devem ser feitas. A cobrança dos dirigentes deve ser feita. Não vi a Gaviões cobrando tanto assim algumas pessoas. Não tô falando de Duílio, tô falando de Andrés. Tô falando de algumas pessoas que eu não vou citar o nome aqui. Mas tudo bem. Vamos seguir. Então, tem interferência da principal torcida organizada do clube lá dentro. Ah, mas a torcida tem que cobrar? Tem que cobrar. Tem que cobrar. Mas será que o Ramon Dias era o culpado? Porque o Dorival chega no Corinthians com umas convicções malucas. E vou falar de jogadores do Corinthians e Dorival no final do vídeo. Então vamos ao ponto que o Augusto Melo demitiu o Ramon Dias. O Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil. Ele não é suspeito, ele foi indiciado. Naquele momento, ele deveria ter vindo a público se explicar, obviamente. E ele se declara inocente. Até que se prove que ele é culpado, que ele é inocente, nós não vamos poder apenas falar de juízo de valor aqui, julgar, nossa, ele é culpado, ele é culpado. Até que seja provado que ele é culpado. E se ele for culpado, eu quero que ele seja preso. Cadeia nele. Assim como cadeia em outros. Porque ninguém explica o Léo Príncipe, ninguém explica a venda do estacionamento, a IBM, Taunza. Era pro Duílio também ter sido indiciado pela polícia. Mas não foi indiciado pela polícia. Não houve votação de impeachment na época do Duílio, por conta da Taunza. Ou teve? Gosto muito de algumas pessoas. Você que toma cafezinho com certos setoristas, você é palmeirense, você não é corintiano, você é São Paulino. Você que fica acreditando em certos setoristas que são, aí por muitas partes, jogam fake news pra vocês. Diversos setoristas. Temos mais de 5 setoristas aí que jogam fake news sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Que a fonte deles é Ariel 12. Não é uma fonte sólida. E o Augusto Melo, ele tá certo de não renunciar, porque se ele renunciasse, Osmar Stabile, que é o atual presidente pelos próximos 60 dias, ficaria até o final do mandato. Então, ainda assim, se o Augusto Melo é culpado ou não, pelo menos isso aqui ele teve de noção do Corinthians. Para não deixar o Osmar Stabile. Mas sabe onde o Augusto Melo errou? Quando o Osmar Stabile foi o vice dele. Só que sem o Osmar ele não teria sido eleito, porque a base do Osmar Stabile dentro do Parque São Jorge, ela é muito grande, ela é muito forte. E foi graças ao Osmar Stabile que ele foi eleito. Mas quem é Osmar Stabile? Osmar Stabile, um dos braços de Alberto do Alibe. E agora que chega num grande ponto. Tem muito torcedor do Corinthians que não sabe a história do clube, que chegou agora nessa fase política. Tem muita página do Corinthians de Instagram, de Twitter, tem muito corintiano aí que se acha que entende de política, mas não sabe nada de política do Corinthians. Não sabe quem são os presidentes, não sabe quem foram os candidatos, não sabe quem é Herói Vicente, quem é o Felipe Isabella. Não sabe disso, não sabe que o Augusto Melo fez do União Barbarense no Sub-17, não sabe quem é o Mané da Carne, não sabe quem é Roque Cittadini, não sabe quem é Alberto do Alibe. Não sabe a história do clube, não sabe, e chegou agora nesse ponto político. Ah, mas Klaus, você não é famoso. De verdade, eu não ligo pra opinião se eu sou famoso ou não sou famoso. Eu acompanho o Corinthians há 20 anos. Politicamente, intensamente, há mais de 14 anos eu vivo a política do Corinthians. Na época de faculdade, fiz um livro, junto com meus companheiros de faculdade, sobre política no futebol. Eu não entrei agora na política, não. Só que eu não ficava me expondo que nem esses palhaços que tem páginas de Instagram, que tem canais no YouTube fajutos que falam do Corinthians e que acham que entende tudo do Corinthians, que pega uma notícia, distorce essa notícia ou inventa coisa nessa notícia e joga na mídia. O corintiano não sabe onde buscar informação. Não sabe. Sabe onde o corintiano pode buscar informação? Nos órgãos públicos. Porque o Corinthians está cheio de merda lá dentro. É verdade. Então, quando você olha para Osmar Stabile, você vê a tristeza que o Corinthians chegou. A tristeza que o Corinthians chegou. E a primeira grande façanha, o primeiro grande erro de Osmar Stabile foi demitir o Thiago Maranhão. Que eu acho que é uma das únicas pessoas, junto com o Fabinho Soldado, é uma das únicas pessoas sérias dentro daquele clube.
O Thiago Maranhão vinha fazendo um trabalho de comunicação excelente no Corinthians, na qual não vinha sendo feito há muitos anos. Há muitos anos que o Corinthians não tinha um trabalho de comunicação. Essa provocação saudável com os rivais, essa facilidade do corintiano se conectar com o clube de novo, com os treinamentos, com as redes sociais, com esse trabalho que o Corinthians fazia internamente de comunicação era incrível. Não era para tirar o Thiago Maranhão. E o Fabinho Soldado só ficou por pressão, porque sabe quem é próximo do Osmar Stabile? E quem era próximo do Osmar Stabile, amigaço lá em 2007? Rubão! O Rubão 2007, o Rubão que ajudou o Corinthians a ser rebaixado. O Rubão que a torcida do Corinthians odeia. O Rubão, que é uma das piores pessoas que já pisou dentro do Corinthians. Rubão, Andrés, Duílio, é tudo a mesma coisa, só que de lados opostos. Oposição para ganhar dinheiro dentro do clube. Vocês não sabem disso, mas o Rubão, Osmar Stabile, Roxy Tadini, Paulo Garcia, o dono da Calunga, tá todo mundo ali na parceria. Andrés, André Negão são do outro lado, mas no final todos eles tomam lá no Bar da Torre, dentro do Parque São Jorge, um cafezinho juntos. Então, assim, Osmar Stabile é um dos piores nomes que poderia ter surgido no Corinthians. Eu sempre tive muito medo de acontecer alguma coisa e o Osmar Stabile assumiu o clube. Porque o Osmar Stabile já vai e demite o Thiago Maranhão. O que o Thiago Maranhão tinha a ver com toda essa polêmica no Corinthians? O Thiago Maranhão estava fazendo um grande trabalho. O Thiago Maranhão é um grande jornalista, que na época do Sport TV sempre foi um cara que você vê que não tem hater na internet, que não foi destruído com a reputação na internet, porque é um cara íntegro. É um cara muito bom. Assim como o Rodrigues, que era da ESPN e hoje está na TNT, também trabalhou dentro do Corinthians, fez um bom trabalho e saiu. Mas isso faz muito tempo. Só que demitiu o Thiago Maranhão, o Osmar Stabile já estava com esse pensamento na cabeça. Eu tenho uma dúvida, não é uma afirmação. Será que o Osmar Stabile também não estava envolvido nesse bolo todo para tirar o Augusto Melo? O Augusto Melo traiu o torcedor corintiano, isso é verdade. E eu tenho um recado também pro torcedor corintiano. Você querer o Augusto Melo fora não quer dizer que você quer a renovação e transparência de volta. Você tem direito de pedir a saída de um presidente. Não é porque eu não gosto que o Osmar Stabile está presidente do Corinthians que eu quero o Romeu Tuma, que eu quero o Neto, que eu quero o André Sanches, André Negão. Eu acho que se o André Negão fosse o presidente do Corinthians, o Corinthians com certeza ia falir, ia acabar, ia deixar de existir. Pesquisem quais são os problemas que o André Negão já teve com a justiça. Investigação de Lava Jato e outras coisas. Mas isso não é acusação não, isso é público. Isso é público. Google, você resolve isso. O mesmo André Negão que quando se candidatou, a fiel militância não pediu o retiro da candidatura dele. Mas quando o Cuca foi técnico do Corinthians, pediram a saída dele. Onde está a fiel feminina, que foi lá falar do Cuca, que não falou do André Negão? O que acontece? Qual que é a manipulação que tem nessas pessoas para pedir a saída de uns e não pedir a saída dos outros? Até porque o Cuca foi inocentado, o André Negão tem boletim de ocorrência lá contra ele, representado, por agressão contra a mulher. Mas eu não vi nenhuma mulher lá na porta do Corinthians pedindo pro André Negão não se candidatar. Então o Corinthians é sujeira, o Corinthians é malandragem, o Corinthians é sempre isso. Galera, o Corinthians acabou. E corintiano que pede SAF no Corinthians, esse corintiano ele é palmeirense. Esse corintiano tem que ir no Allianz Parque ver um jogo entre Palmeiras e São Paulo. E no Morumbi ver um São Paulo e Palmeiras. Porque o corintiano que pede SAF, esquece que quem vai votar para uma SAF do Corinthians são os conselheiros atuais. É o Clube da Botia. É aquela galera que é um grande tumor maligno dentro do Corinthians, que são os conselheiros vitalícios. E o Osmar Stabile, quando ele assume, ele fala primeiro dos conselheiros vitalícios e depois o torcedor. Porque o torcedor do Corinthians, o que paga ingresso caríssimo em leste inferior, superior, oeste, paga na sul, esse torcedor é feito de palhaço. E o próprio André Negão, que era o candidato, ele disse... Quem não lembra disso, isso também é público, que o corintiano era quem tinha o BMG, era quem era o sócio. Se não era fiel torcedor, não era corintiano.
Mas ninguém fala disso. Todo mundo esqueceu isso. Quem é o Romeu Tuma Júnior? Vocês sabem quem é esse cara? Vocês sabem de qual família ele era? Ele vem de uma família política e o pai dele tinha bons trabalhos. Mas não tô falando de Corinthians, tô falando de política. Aí agora falando de Corinthians. O que o Romeu Tuma Júnior fez pelo Corinthians? Coisa boa pelo Corinthians. Será que ele seria um bom presidente? Quem seria um bom presidente pro Corinthians? Será que o estatuto não tem que mudar? Será que o Corinthians não precisa de uma mudança, uma reforma? Então, você que é corintiano e que pede que o Corinthians vire SAF, você tem que torcer pro Botafogo, você tem que torcer pro Bragantino, você tem que torcer pro Cruzeiro, que são SAFs. Palmeiras e Flamengo se reestruturaram por pessoas honestas lá dentro do poder. Falando ou não falando, se o Flamengo tem ou não tem, coisa errada. Eles estruturaram o clube ganhou tudo. O rival do Corinthians foi lá e ganhou tudo. Porque tiveram pessoas que pensaram no clube primeiro. Palmeiras e Flamengo é SAF? Não é SAF, meus amigos. Então o Corinthians, pela grandeza dele, ele não precisa ser SAF. E você que fica falando, não, o Corinthians precisa virar SAF, sabe pra quem que os conselheiros venderiam uma SAF do Corinthians? Pra uma Taunza da vida. O Corinthians ia tomar um golpe milionário, ia falir, ia acabar a instituição Corinthians. Porque é isso que os conselheiros do Corinthians querem. Que o Corinthians acabe. E que vire igual o paulistano, que foi várias vezes campeão paulista no futebol, abandonou o futebol e depois foi só viver como clube. Assim como o Juventus também, que recebeu os refletores do antigo Palestra Itália e colocou lá no clube social. Não colocou no estádio, o estádio que não pode ter jogos à noite. Então, assim, eles querem que o Corinthians vire isso, os conselheiros. Não querem mais viver de futebol, porque futebol dá muito trabalho, administrar futebol dá muito trabalho. Corintiano, pesquise a história do Corinthians. Perca 1, 2 horas, perca 1, 2 dias, perca um fim de semana pesquisando a história do Corinthians, pesquisando a política do Corinthians, vendo o que foi para o Adu Alib sair. Mesmo que o Andrés entrou. O primeiro mandato do Andrés não foi ruim, mas depois foi péssimo. Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves. O Duílio Monteiro Alves jogou no lixo tudo que o pai dele fez. Ah, o Osmar Stable, ditadura. Pega a ditadura e olha, eu vou falar pra vocês o que vocês fazem com esse negócio de ditadura. Não interessa se o Osmar Stable financiou a ditadura ou não financiou a ditadura. Entendeu? Interessa Corinthians agora, o desespero que o Corinthians está. E agora a gente fala do Dorival. Eu achei super errado, eu achei traição, eu achei crocodilagem, eu achei picaretagem o Augusto Melo ter ouvido a Gaviões demitir o Ramon Dias. Porque o Memphis Depay, que também veio aqui, é o Festa Depay, é o Festinha Depay. Só porque fez um golzinho ou outro, a Fiel Depay não deixa criticar ele de nenhum jeito. E o cara tem que ser cobrado. Uma coisa é cobrar o Léo Maná, o Breno Bidon, é cobrar o Tioca, que são jogadores da base do Corinthians, que já estavam lá no Corinthians e que ganham salários baixos até, do que cobrar uma estrela internacional. Se o cara é uma estrela internacional que foi contratado para jogar, você tem que cobrar ele. Só que existe a Fiel Depay, a Fiel Holanda, que não deixa cobrar o Memphis. O Memphis não está bem no Corinthians. Esse é o ponto. Ele tem lapsos bons. E se o Yuri Alberto não tá do lado dele para fazer uma jogada, ele não joga. E aí a gente entra num outro ponto. Ah, você falou que só joga com o Yuri Alberto. Sim. Vamos falar dos jogadores. Aí vem o Dorival, né? Que não sabe jogar com 3 zagueiros. Ah, mas só tem um mês de trabalho. Mas não sabe jogar com 3 zagueiros. Ele improvisa Félix 2 na lateral direita. Foi bem um jogo. Aí a doutora Ana Carolina é demitida. Mal explicado pra caramba isso. Mal explicado isso. Ninguém veio a público falar o que realmente aconteceu. Não tem transparência realmente no Corinthians. Tem renovação, transparência não tem. Não tem transparência no Corinthians. O que aconteceu com a médica do Corinthians? De fato, o que aconteceu? As redes sociais do Corinthians não colocaram nada sobre o impeachment, nada por nada, não tem transparência. O Corinthians, ele é feito para os sócios, não para o torcedor comum. Aí o torcedor comum, que também não se aprofunda para saber nada do clube, vai lá e fica acreditando em qualquer bobagem que vê na internet. Pesquisem quem é Paulo Garcia, Roxy Tadini, Osmar Stable, Alberto do Alib. Pesquisem quem é André Negão, Duílio Monteiro Alves. Pesquisem tudo. Roberto de Andrade, o delegado Mário Gobi, Mané da Carne, quem é o André Vinícius, de quem que ele é filho, desses que eu acabei de falar, eu sei.
Pesquisem a história do Léo Príncipe, pesquisem as histórias da base, do goleiro lateral, ninguém sabe, que foi contratado com uma posição, chegou no Corinthians para outra. Pesquisem as coisas do clube. Pesquisem porque grandes joias da base, como Delamore, como Matheus Cassini, que tinham tudo para jogar hoje em grande nível em qualquer clube do mundo, foram escorraçados do clube. Pesquisem isso. Por que os jogadores da base do Corinthians não eram do Corinthians? Nunca eram do Corinthians. O Corinthians nunca tinha dinheiro para vender, começou a vender agora. E aí a gente chega no Dorival. Gosto do Dorival como profissional, mas não sei se era o momento para o Corinthians. Talvez deixar pelo menos o Ramon até o final do ano. A gente teria essa pausa aí para a Copa. O Corinthians precisa de reforços. O Kaká não é jogador para Corinthians. Nem deveria ter sido comprado. Gustavo Henrique machucado, a gente entende. O Tioca não joga, não jogava com o Ramon, também não joga com o Dorival. Tem que ver o que acontece. O Mateuzinho, não sei se é um jogador para nível de Corinthians, mas é muito melhor do que o Léo Maná e é muito melhor do que o Félix Torres. E graças a toda essa confusão do Mateuzinho machucar ou não machucar, que a doutora Ana Carolina foi demitida. Então, meus amigos, o que vocês querem pro Corinthians? Não adianta você chegar lá e colocar Augusto Ladrão. Ninguém denunciou na época do Duílio. Pesquisem quem tá lá dentro. Pesquisem quem são os conselheiros do Corinthians. Cobrem o clube. Entendeu? E outra, Juca Kfouri também teve envolvimento em algum ponto aí do Corinthians. Teve sim. Tem jornalistas históricos aí que tem envolvimento dentro do Corinthians. Tem muita pessoa pública que tem envolvimento com o Corinthians. Pesquisem quem votou a favor do impeachment, quem votou no Augusto, quem votou na renovação e transparência, porque a votação foi acirrada. E mesmo com todos os erros que foram feitos à renovação e transparência, metade votou também na renovação para continuar. Votou para o André Negão ser presidente. Olha o absurdo. Quem será o próximo presidente do Corinthians? Aquele CEO que foi contratado lá do Corinthians, aquilo também foi um erro do Augusto. Não estou defendendo o Augusto aqui. Eu acho que o Augusto Melo, ele errou e traiu a nação corintiana em alguns pontos também, que ele não foi transparente com ninguém. Primeiro que aquele CEO lá nem era para ter vindo pro clube. Rubão nunca era para ter pisado no clube. Olha o que fizeram com o Rosalá Santoro. A palhaçada que fizeram com a única pessoa que prestava dentro daquela diretoria. Aí trouxe Jung Lee, trouxe o Sérgio Moro, estão todos aí investigados. Esse Cassundé, Vaidbet, ninguém sabia. E outra, a Vaidbet também se beneficiou do Corinthians e está se beneficiando até hoje, porque ninguém sabia quem era a Vaidbet. A Vaidbet era uma empresa insignificante no meio das bets lá, Esportes da Sorte, Betano, todas essas outras. Ninguém sabia quem era a Vaidbet. Ninguém sabia. A Vaidbet também foi beneficiada com essa questão do Corinthians. Quando ela anuncia que vai patrocinar o Corinthians, ela foi beneficiada. A imagem dela também não foi prejudicada, porque ela acionou o contrato anticorrupção, então ela saiu por cima. Quem se ferrou foi o Corinthians. E ninguém quis saber quem era a Vaidbet, assim como ninguém quis saber quando era Medial Saúde. E esse contrato da Adidas? A Nike fez uma camisa bonita agora no Corinthians, mas as camisas da Nike em material é uma porcaria. Eu tenho uma camisa da Nike, com um número da Nike, que foi estampado, custando mais de R$600, que o número caiu. O material é uma porcaria. O material é horrível da Nike. A Nike tem feito camisas pavorosas, ridículas, desrespeitando a história do Corinthians. Essa camisa amarela é uma das maiores vergonhas da história do clube. Aí faz uma camisa em homenagem ao Corinthians Casuals. O corintiano também retrógrado não deixa usar um detalhe rosa na camisa. O que o Corinthians não pode usar é verde, porra. Não é rosa. E daí que se o Corinthians tivesse uma camisa rosa e marrom, azul, do Corinthians Casuals? Não é vergonha usar uma camisa rosa. Ai, mas vão zoar a gente. O Corinthians é muito maior do que qualquer outra coisa pra ficar aguentando zoação. A camisa do time lá é assim, a camisa que originou o Corinthians. Beleza, fizeram a camisa azul e marrom. Aí o torcedor corintiano, camisa é feia. Camisa feia é amarela, aqui o nome da cor é verde. A Nike erra com o Corinthians. Mas por que a Adidas, em meio a uma crise imensa no clube, quer o clube? Quer o fornecimento de material esportivo? É tudo mal explicado. Não é nada claro. Mas para a imprensa esportiva é ótimo que o Corinthians esteja nessa crise. Tem jornalista
que tá amando essa crise no Corinthians, que tá rindo nos bastidores, que apresenta lá o programa com um tom de preocupado, mas quando desliga a câmera ele ri, ele debocha, ele humilha o Corinthians, ele faz piadinha. Conheço vários. Recebi vídeo de vários. Então, cuidado em quem vocês acreditam. E cuidado em jornalistas que vocês sabem que torcem pro Corinthians, porque eles têm lado também dentro do clube, tá? Eles também participam e as fontes deles também dão camisa de presente, dão caneca, dão autógrafo, filho conhece jogador. Cuidado com quem vocês acreditam também, que esses torcedores estão influenciando a mente de vocês pra odiar um e passar pano pro outro. Cada um tem o seu lado. Tem umas pessoas que falam de Corinthians que tudo bem, são íntegras. Querendo ou não, o Flávio Ortega, Marco Belo, Kaká Catalão, são das poucas pessoas que não tem lado lá dentro, que batem dos dois lados. O Thiago Maranhão, que foi injustamente demitido pelo senhor Osmar Stabile. Na hora de também prestar atenção em quem fala de Corinthians, vê na fala da pessoa se tem amor, se tem verdade. O Mauro Betting é palmeirense, mas é o cara que mais sabe falar de qualquer outro clube e merece respeito. Celso Unzelt, que é historiador do clube. Muitas coisas têm que mudar no Corinthians, mas se o torcedor corintiano não mudar onde ele busca informação, se o torcedor continuar acreditando em certas pessoas que falam na mídia, se você quiser ver o Kaká Catalão, porque ele é estourado, Marco Belo, Flávio Ortega, Flávio Ortega mente. Vocês não podem provar. Também não tô falando, quer ver, veja. Se não quiser ver, não vê também. Mas assim, pesquise a política do clube. Não agora, não no momento atual, mas pesquise quem tá lá. Pesquise quem são os conselheiros. Isso é público. Veja quem são, que lugar eles trabalharam, quais são as empresas deles. Se essas empresas têm muitos processos, os interesses deles, se alguns têm cargo, se alguns ganharam cargo, se presidente X ou Y foi eleito. Comecem a prestar mais atenção no Corinthians. Comecem a entender mais de Corinthians. E talvez vocês mudem a mente de vocês. E falando de jogadores, Hugo Souza, bom goleiro. Mas ele não pode tomar um gol que a torcida também detona ele. Foi assim que o Cássio saiu, né? O Matheus Donelli não é goleiro pro Corinthians. Mas a culpa não é dele. A culpa são dos pais que deixaram ele virar jogador de futebol. Felipe Longo, que era pra ter tido chance, porque agora teria sido vendido milionariamente pelo Corinthians. A galera gosta de descer a lenha no Léo Maná. Ele é bom, ele não é maravilhoso. Mas é mal treinado. É mal preparado na base. O Breno Bidon, o senhor Dorival, não é meia. O Carride não pode ser reserva desse time. Mesmo o Carride com 90 anos não pode ser reserva desse time. O Alex Santana, que chegou no Corinthians parecendo o Zidane e hoje parece o Igor Coronado. O senhor Igor Coronado é o De Federico brasileiro. É uma das maiores mentiras que eu vi jogar no clube. Igor Coronado é ruim, é péssimo jogador, é jogadorzinho. É fraco, é ruim. Não é pro Corinthians. E tem torcedor, inclusive amigo meu, que diz, não, Igor Coronado é craque. É que craque que é? Qual é o craque? Tem vários tipos de craque. O Garro se machucou, tá voltando. O Yuri Alberto, se não for Garro e Yuri Alberto no Corinthians, o que é desse time? Mandaram o Pedro Raul embora, a torcida lavou o Pedro Raul, mas preferiu o Hector Hernandes. Cara, o Hector Hernandes era pra estar fazendo comercial de perfume, não era pra estar no Corinthians. O Thales Magno, ele dribla todo mundo, aí ele chega lá na área, fala, não, ele vai fazer o gol, aí ele para, toca lá no Hugo. O Thales Magno, ciscador. O Adson, se a gente colocar, já vi isso na internet, o Adson melhor que até o Thales Magno, pelo menos o Adson fazia gol em clássico, o Adson definia, driblava pra frente, porque o Thales Magno é um ciscador. É um ciscador, ele não joga bola. Ele dribla, brinca, corre, brinca, dribla e brinca. No Corinthians parou de jogar. Ah, não tava tendo oportunidade. Por que será que não tava tendo oportunidade? Será que no treino ele dribla todo mundo na hora dele fazer o gol, ele toca pro goleiro? Ciscador também fora do Corinthians. Não faz sentido. O Corinthians precisa de dois zagueiros bons, zagueiros que briguem pra ser titular, que precisa de jogador que brigue pra ser titular. Vi gente falando mal do Martínez, mas o Martínez é um bom jogador, Ranielli, bom jogador. Mas também tem uma carga em cima do Ranielli que é ridícula que vocês fazem.
Aí no ataque do Corinthians, vocês gostam de falar mal do Romero, né? Vocês gostam de pisotear o Romero, vocês gostam de humilhar o Romero. Romero não tem a habilidade de um Cristiano Ronaldo, não, a gente sabe disso. Mas, pô, a humilhação que vocês fazem o Romero passar, como se fosse sempre a culpa do Romero. Vocês só falam do Romero. Cara, o Romero, ele não é um jogador pra ser sempre titular, é pra entrar no segundo tempo, ganhando ou perdendo, é um jogador que prende bem a bola, ele tem as qualidades dele, mas também não é pra fiel que fica aí, né, fiel Depay, que fica criticando o Romero, fala, Romero, isso, Romero não é aquilo. Romero ganhou muito mais coisa no Corinthians que muito palhaço que já passou por lá. Sabe o que vocês merecem? Vocês merecem Clodoaldo, Arce, Bóvio, Irã. Esses caras que vocês merecem. Tem muito corintiano que nasceu agora, que não sabe da história do Corinthians, que não sabe o elenco de 2007. Vocês merecem Fábio Ferreira. O Finazzi eu vou poupar. O Betão também eu vou poupar, apesar de algumas coisas. Vou poupar o Betão. Que era jogador da base em 2005, foi campeão brasileiro, depois foi crucificado em 2007. Mas o Marinho não. Zelão também não. Marinho foi campeão em 2005. A culpa era mais do Zelão em 2007. Vocês não sabem em 2007 como foi. E muitas vezes, quando comparam com o elenco de 2007, vocês não têm base pra comparar. Mas assistam um jogo do Corinthians em 2007, assistam Corinthians e Vasco em 2007. Prestem atenção se o Corinthians não joga igual agora. Há anos joga igual. Mas ganhou o Campeonato Paulista, tá tudo bem. Temos que comemorar, mas já passou o Campeonato Paulista. Tem que cobrar. E se o Dorival não conseguir encaixar agora nessa pausa do Mundial de Clubes, vai brigar para não cair de novo. As coisas não estão bem no Corinthians fora dos campos. Reflete no campo, sim. Os jogadores têm medo de não receber o salário. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas ficou muito necessário. O maior problema do Corinthians é o corintiano. O corintiano que acha que SAF vai resolver. O corintiano que fica falando de SAF, mas não liga quem tá lá dentro. Então a gente tem muita coisa para consertar ainda. Muito obrigado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, pode xingar, pode comentar, pode opinar. Sua opinião também é importante. O importante é saber ouvir as críticas. Assim como eu critiquei aqui, eu também sei ouvir as críticas. Se não gostou, pode falar aí. Pode falar que eu respondo numa boa, não vou brigar com ninguém, não. E eu não ligo só esse alerta pro torcedor corintiano, não. O torcedor São Paulino tem que ligar esse alerta também. O torcedor santista tem que ligar esse alerta também. São clubes que foram jogados no lixo pelos seus dirigentes. Clubes grandes, clubes tradicionais. Futebol brasileiro é isso hoje. Tudo é SAF. Tudo é SAF. Então, só tenho que falar uma coisa. Salve o Corinthians.